Dando início a esta cerimônia, pede-se a todos e todos que assumam posição de respeito para a execução do hino nacional pelo músico popular do setor de cultura do MST e integrante da Frente de Música Nacional João do Vale, o músico Leonel Nascimento. Muito bem, podem tomar os vossos assentos. As autoridades também, público presente, e dando sequência a esta cerimônia, vamos acompanhar uma apresentação especial da Orquestra Popular Camponesa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Você que acompanha o canal Gov, nós estamos ao vivo com a transmissão do ato de criação do assentamento Maila Sabrina. Esse assentamento fica entre os municípios Ortigueira e Faxinal, no estado do Paraná, e o presidente Lula está lá junto com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e também com o presidente do INCRA. Vamos acompanhar a cerimônia. Sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. O arroz deu cacho e o feijão Mais uma salva de palmas à Orquestra Popular Camponesa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Aplaudimos e agradecemos a Orquestra Popular Camponesa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, abrilhantando ainda mais esta cerimônia, executando um dos maiores clássicos da música brasileira, Asa Branca. Acompanhada de perto, inclusive, pelo presidente Lula, tirando foto ali com os membros da orquestra. Mais uma salva de palmas. Estamos ao vivo aqui no Canal Gov, acompanhando a cerimônia que marca a criação do assentamento Maila Sabrina, o assentamento que fica nos municípios paranaenses de Ortigueira e Faxinal. E o presidente Lula participa dessa cerimônia. A criação do assentamento faz parte da política do programa Terra da Gente. Esse programa tem como objetivo acelerar a reforma agrária e estruturar assentamentos em todo o país. Cerca de 450 famílias de trabalhadores rurais serão beneficiadas em uma área de mais de 10 mil hectares. Esse acampamento Maila Sabrina fica na Fazenda Brasileira. Ele é ocupado desde 2003 pela comunidade. Essas famílias estão lá há mais de 20 anos, já sofreram vários processos de despejo. Em 2023, as famílias foram cadastradas pelo INCRA por meio da plataforma de governança territorial. Antes da ocupação, em 2003, a área de 10 mil hectares tinha uma criação de búfalos que estava em estado de degradação ambiental. Com a ocupação da fazenda em 2003 pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a comunidade construiu espaços para a luta e resistência. É uma comunidade já conhecida na região pela organização também de cavalgadas. Portanto, hoje a área é ocupada por cerca de 1.600 pessoas de forma estruturada e consolidada. São 450 famílias que produzem diversos orgânicos, como grãos, hortaliças, verduras e frutas. Também há pequenas criações de animais, caprinos, ovinos, aves e suínos, além de outros serviços comunitários. Nessa cerimônia, o presidente Lula, que vai participar do ato de criação do assentamento, tira agora foto com a orquestra que acabou de executar 2 músicas ali para a plateia, aguardando, portanto, então, a assinatura desse ato de criação do assentamento. Assentamento Maila Sabrina. Lembrando que a criação do assentamento faz parte da política do programa Terra da Gente. O programa Terra da Gente foi lançado em 2024 e ele define as terras disponíveis no país para assentar famílias que querem viver e trabalhar no campo. Essa medida, esse programa, permite a inclusão produtiva, ajuda na resolução de conflitos agrários e contribui para o aumento da produção de alimentos. O programa promove a inclusão produtiva, contribuindo com o aumento de alimentos saudáveis produzidos de forma sustentável pelos assentados da reforma agrária. Ali o presidente. Oi. Duas do movimento e depois, não sei se já vai passar para o presidente.
pessoas. 4. Aí o quinto é o presidente. Pode ficar. Presidente Lula voltando ao local com as autoridades. Presidente Lula se confraternizando com velhos conhecidos, velhos amigos. A gente agradece mais uma vez as belíssimas apresentações da Orquestra Popular Camponesa, dos trabalhadores, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Vamos ouvir neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito de Ortigueira, Ari Matos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar nossos amigos, os colegas trabalhadores, que todos aqui estão representando a nossa classe trabalhadora que move essa nação. Aos companheiros Baggio, Damasceno, Serginho e Joselda, vereadores aqui presentes, prefeitos, amigos aqui presentes, representantes do governo do estado, representantes do governo do estado do Paraná, do INCRA, já conversei, nosso amigo do Mayra Sabrina, o desembargador doutor Fernando. É um prazer receber o senhor aqui, doutor Fernando, mais uma vez. Nosso deputado Arilson, prata da casa, professor Lemos, Aliel Machado, estava conversando com ele aqui agora mesmo, e demais deputados que estão aqui presentes no nosso evento. Sejam todos bem-vindos, parabéns pela presença. A ministra Gleisi e demais ministros, que são prata da casa, estamos aqui com essa luta há muito tempo. Uma realização desse nível estimula a economia do Vale do Ivaí, onde nós estamos aqui, e nos Campos Gerais, que são duas regiões propulsoras do município e do estado do Paraná. Obrigado. Então nós sabemos que a agricultura familiar é forte no nosso estado, no nosso município. E hoje, com esse evento da legalização do Mayra Sabrina, só vem trazer mais incentivo para toda a nossa região, como já falei. E o nosso maior representante da nação, presidente Lula, que com muito esforço veio hoje nos visitar aqui. E trazer o que é de melhor que a população, a região toda e o estado do Paraná estava esperando, aguardando há muito tempo. Parabéns a todos, parabéns pela presença e muito obrigado pela presença. Ortigueira, nesse dia histórico, é um dia de uma grande conquista. Obrigado a todos. Obrigado, prefeito Ari Matos. Na sequência, ouvimos da direção estadual do MST, Joselda Ivone. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à comunidade Mayra Sabrina. Bem-vindo, presidente Lula, à nossa amada comunidade. Uma vez, presidente, me perguntaram, Joselda, o que Lula representa para você? Eu, sem pensar, falei, o que o Lula representa para mim é esperança. Em 2002, eu andei entre ida e volta 14 quilômetros para votar no senhor. E não foi só eu. Milhares de pessoas fizeram isso naquele ano. O que faz mover as pessoas a fazer isso é amor e esperança que o senhor vai fazer alguma coisa pelos pobres desse país. E em 2003, dia 8 de janeiro,
ocupamos a Fazenda Brasileira, que hoje é a comunidade Maila Sabrina, com a esperança que o Senhor ia nos assentar. Em todos esses anos, se mantivemos organizados, trabalhando, lutando, produzindo comida e na esperança que nós íamos ser assentados. Em nenhum momento a comunidade perdeu a esperança de ser assentada. Essa é uma coisa muito importante da comunidade. Nós vamos resistir, vamos produzir e o Lula vai voltar a ser presidente e vai nos assentar. Durante a vigília, que a vigília nós não podemos deixar de falar aqui. A vigília foi a prisão do presidente Lula foi uma das maiores vergonhas desse país. E isso a comunidade não pode deixar de falar. Mas também foi um momento em que a classe trabalhadora se uniu para lutar pela liberdade do presidente Lula. Porque o Lula naquele momento representava a democracia desse país e a liberdade do povo. Lutamos, a nossa comunidade, cada pessoa de uma família que passou pela vigília, com muito orgulho. O Senhor chegou num dia, no outro dia o povo nosso estava lá, na rua, e o dia que o Senhor saiu, nós estávamos lá, o nosso povo. Então, presidente, obrigado por trazer esperança para o povo brasileiro, para o povo do Maila Sabrina, que nós ocupamos aqui no primeiro mandato do senhor, estamos sendo assentados no terceiro mandato e nós vamos eleger o senhor em 2026. Obrigado por dar chance para o povo sem terra e esperança para o povo pobre desse país. O senhor é a esperança e traz assim, conquista para o povo brasileiro. Quando fala em Lula, a gente só pensa em coisa boa, que o Lula vai resolver as coisas e as desigualdades sociais desse país. Muito obrigado, presidente, por tudo que o senhor fez até hoje pelo povo. A comunidade Maila Sabrina, e não só a comunidade Maila Sabrina, o MST e a classe trabalhadora do Brasil agradece muito ao senhor e nós aprendemos com o senhor a ter persistência, a lutar e a sempre ter esperança. Por isso nós nunca vamos desistir. E agora, para nós lembrar do presidente Lula, dos momentos difíceis e também lembrar dos momentos de vitória, porque nós lutamos e obtivemos vitórias, graças à luta da classe trabalhadora e à esperança no presidente, eu quero chamar a comunidade Maila Sabrina e o MST para dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ao presidente Lula. Ouvimos da direção estadual do MST, Joselda Evone. Ouve-se agora o dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Roberto Baggio. Bom dia, comunidade Maila Sabrina. Bom dia, militância que está aqui. E um bom dia muito especial para o nosso presidente Lula, todos os ministros, essa bela equipe está aqui e pedimos uma salva de palma grande, que é o nosso sentido do bom dia.
Presidente Lula, todos nós estamos tomados, cheios de emoção, pela presença. A gente aprendeu, na medida que as autoridades vão nos locais, pisam na terra, é um sinal de compromisso. Então a presença sua aqui, para nós, digamos, é motivo de gratidão, no sentido de que demonstra o seu carinho, o seu afeto ao povo brasileiro. E nesse dia, mais especial ainda, porque é o dia do anúncio do assentamento, daquele sonho de 22 anos, daquela conquista que a gente ficou persistindo, como a Joselda explicou bem, 22 anos de trabalho, de construção, para chegar como estamos hoje aqui. Isso tudo moveu nós nesses 22 anos. E hoje é um dia de festa. Então, quando a gente faz uma festa, que é uma conquista coletiva de todos nós, para essa festa, o melhor exemplo, a melhor atitude é fazer uma festa e convidar todos e todas que de alguma forma contribuiu para que tivesse essa solução. Então essa solução de hoje só foi possível porque foi uma ação conjunta do município, do estado, do poder judiciário, do governo federal, mas um componente central, a determinação do Lula no sentido de transformar isso em assentamento. Então nesse dia é um dia de partilha. A gente quer partilhar com todos e todas essa bela conquista, e uma partilha no sentido pleno. O que a gente vai sentir hoje aqui, está sentindo, é parte, digamos, do nosso ânimo, da nossa história, da nossa caminhada. Estamos aqui pisando na terra, vendo comida, vamos saborear um belo almoço, uma bela atividade cultural da orquestra, belos convívios, enfim, essa comunidade aqui, temos certeza que é uma fonte de águas cristalinas, e que de certa forma alimenta o nosso caminhar. E ontem nós estávamos em dúvida, será que o presidente vem ou não vem, está chovendo. E sabe o que tem nessa grande região do Paraná, que é a região da Terra Vermelha? Tem uma sintonia, tem uma tendência, onde a natureza, o tempo é aliado dos camponeses, em todas elas. E aqui quero citar 3 momentos históricos que aconteceu aqui como aconteceu hoje. Em 2011, a presidente Dilma Rousseff visitou o assentamento do Orcelina Folador aqui em Arapongas e inaugurou a primeira agroindústria de leite em 500 anos de história pelo presidente da República. E hoje, essa agroindústria, todo dia processa 40 mil litros e tem 24 tipos de produtos de queijos diferentes. E virou uma potência. Em 2022, abril de 22, presidente Lula, você veio no Paraná, em Curitiba assinou a filiação do Requião, e foi no assentamento Ele Vive, também choveu. E aquela chuva foi tão boa, que irrigou a liberdade, alimentou o povo brasileiro, e pela 3ª vez o povo brasileiro reelegeu presidente da República. E hoje o senhor vem aqui anunciar um projeto de assentamento, uma comunidade constituída com trabalho, com comida, com educação, com arte, com cultura. Tudo que vocês estão vendo aqui, 100%, com exceção da unidade básica de saúde. Tudo isso é trabalho voluntário de 22 anos, sem nenhum aporte público, porque o Estado brasileiro fala essa área é irregular, não pode investir. E para resolver suas necessidades de educação, de escola, de estrada, de comida, tudo isso foi construído pelo trabalho das 400 famílias que estão aqui. Tudo, 100%. Então a sua presença aqui significa que a chuva de ontem irrigou esse projeto, e daqui para frente o senhor vai ver o que vai ser desenvolvimento econômico, social, produtivo. Nós vamos avançar muito aí. Então por isso que a gente é grato por tudo isso. E para finalizar, porque hoje nós estamos aqui para ouvir o presidente Lula. Hoje o dia é para nós ouvir ele, não é isso? Então você vem em breve.
Nesses 40 anos, 40 anos de caminhada, presidente Lula, 40 anos, a gente firmou 3, 4 ideias que nós chamamos que são ideias forças na reforma agrária popular. Quais são essas ideias? Nós precisamos democratizar a propriedade da terra. A terra precisa ser democratizada para que cada camponês, cada colono tenha lá 10 mil metros, 15 mil metros, 2 alqueires, 3 alqueires, um pedaço de terra. Pode ser, para começar, igual o litrinho que o senhor viu lá, mas crescendo um pouco mais. Então todo mundo tem a terra, é um componente central. E na terra, a nossa ideia é duas forças principais. A terra é para produzir comida. A ocupação Maila Sabrina produz 167 tipos de alimentos diversos. 167 tipos de alimentos nesse espaço aqui. Então a terra é para produzir comida. O segundo aprendizado nosso, a nossa missão é cuidar da natureza, que se a gente não cuidar da natureza, nós vamos desaparecer. Então, nós que pertencemos à natureza, e não a natureza nos pertence, então nós queremos sendo parte da natureza. A segunda ideia, mãe nossa, vamos fazer tudo isso, esse desenvolvimento, cooperado, junto e na forma do mutirão, estimular o cooperativismo, para que o que a gente produz de comida, a matéria-prima, agroindustrializa ela, vende no comércio e gera renda. Então esse é um componente central da comunidade também. Terceira ideia central, a matriz produtiva. A matriz produtiva é a agroecologia, e a agroecologia significa diversidade de forma de vida. Então, só é possível ter 167 tipos de alimentos diferentes com agroecologia. Entendeu? Então, a agroecologia é a diversidade de vida. Então, achamos que os camponeses têm que produzir diversidade de alimento. E a quarta ideia, tudo que é assentamento, tudo que é comunidade. Aqui, o assentamento Maila Sabrina deu um passo a mais. Nós queremos ser uma comunidade. Uma comunidade. E na comunidade tem tudo. Tem a escola, tem a igreja, o posto de saúde, o bar, a lanchonete, a área de lazer, tudo. E o centro disso é a educação. A educação dentro do assentamento na comunidade. A educação básica, fundamental, e das linguagens, como vocês viram na orquestra. A linguagem da orquestra. Essa experiência da orquestra é os assentamentos. 5 unidades de linguagem que nós temos nos assentamentos do estado do Paraná, nesse processo bonito aí. Então esse é um pouco, digamos, o nosso ideário da reforma agrária. E por fim, olhando o futuro e adiante, nós somos felizes, estamos contentes. Nesse andar histórico, presidente Lula, nós temos certeza absoluta que na reforma agrária nós podemos ter a melhor cesta, a melhor mesa de alimentos do mundo. É possível aqui, se nós conjugar os nossos biomas. Nós podemos ter aqui a melhor alimentação do mundo, pela capacidade que a gente tem. E o seu componente nutricional é não pôr veneno. Então nós podemos ter um alimento nutritivo poderoso com a agroecologia. Então o nosso sonho continua sendo isso. E para finalizar, 3 ideias pela frente. Primeiro, nós precisamos que todas as famílias que estão ainda acampadas têm que ter seu pedaço de terra. Nós gostamos que o Lula falou outro dia para nós. Falou o seguinte, se o povo brasileiro já me assentou 3 vezes, deu 3 lotes para ele, os nossos 65, 70 mil famílias acampadas também tem que ter seu lote. Então queremos terra até 26 para todo mundo que está acampado. Segunda ideia, nós potencializar o desenvolvimento humano, capacitar para que o povo se desenvolva com educação, saúde e cultura, porque é o ser humano que produz tudo. Então, seres humanos conscientes, politizados, igual essa orquestra bonita, imagina tudo que assentamento tem uma orquestra dessa, vai ser super bom. E por último, nós acreditamos na democracia também, mas nós queremos a democracia com participação massiva e uma democracia que gere igualdade. Por isso, sem anistia aos golpistas. Ouvimos o dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Roberto Baggio.
Neste momento, o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, assinam um protocolo de intenções para ampliação do programa de aquisição de alimentos, modalidade compras institucionais. Este programa, desenvolvido pelo governo federal, é uma iniciativa que visa garantir o acesso à alimentação, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade, e o fortalecimento da agricultura familiar. A seguir, o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, assinam um acordo de cooperação para o desenvolvimento de sistemas de arranjos produtivos, visando a implementação de territórios saudáveis e sustentáveis com foco na bioeconomia. Este acordo tem como objetivo promover o desenvolvimento rural sustentável em área prioritária sob influência da Itaipu Binacional, abrangendo 434 municípios nos estados do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. O projeto beneficiará 5.000 agricultores familiares, com investimento total de mais de 50 milhões de reais. Serão disponibilizados serviços de assistência técnica e extensão rural gratuitamente. Dando sequência, neste momento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, acompanhado do vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Braslage, e da beneficiária Cristiana Aparecida de Souza, representando neste ato o assentamento Eli Vive 1, assinam um contrato de Pronaf A no valor de R$ 52.500 para investimentos em sistema de irrigação. Ok. Agora, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, acompanhado do superintendente do INCRA no estado do Paraná, Newton Bezerra Guedes, e da beneficiária Rosana Gomes Guerra, assinam um contrato de concessão de crédito instalação na modalidade Fomento Mulher, no valor de R$ 8.000. Neste ato, a assentada Rosana Gomes Guerra está representando 142 mulheres do assentamento Eli Vive 1, localizado em Londrina, no estado do Paraná. O montante total de investimentos supera mais de R$ 1.300.000. Esse aqui, esse é o ato principal, tá? Mas isso, né? Momento mais aguardado desta solenidade.
Neste momento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e a presidente substituta do INCRA, Débora Mabel Nogueira Guimarães, assinam, na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e demais autoridades presentes, portaria de criação do projeto de assentamento Maila Sabrina, nos municípios de Ortigueira e Faxinal, no estado do Paraná. Esse projeto de assentamento possui área de mais de 10.500 hectares e irá beneficiar 440 famílias, com investimentos de 304 milhões de reais. Momento marcante, histórico para toda a comunidade e todos os trabalhadores do movimento dos trabalhadores sem terra. Ministro de Estado, advogado Jorge Messias, depois o da Fazenda, Fernando Haddad, o Paulo Teixeira e depois o presidente. Ah, vai ter um vídeo, Vídeo presidente. 3 ministros, vídeo presidente. Tá indo bem? Tá muito político. Não, tá ótimo. Viva Maila Sabrina! As autoridades podem tomar assento para a sequência da solenidade. Vamos ouvir neste momento o ministro de Estado, advogado-geral da Presidência da União, Jorge Messias. Bom dia a todas e todos, bom dia nossos companheiros, bom dia presidente Lula. Queria cumprimentar a nossa ministra Gleisi Hoffmann. Deixa eu só falar uma coisa aqui. É o seguinte, é o seguinte, se o nosso apresentador, falei para a igreja que eu preciso dar destaque, é o seguinte, eu chamo aqui para falar, vai falar do advogado-geral Messias, ninguém sabe o que o Messias fez. Então deixa eu dizer para vocês, o Messias está falando e depois o Haddad vai falar, porque os dois tiveram muita relevância para que a gente pudesse estar aqui hoje assinando essa portaria, legalizando a luta de vocês. É por isso que ele e o Haddad vão falar, porque eles são parte dos responsáveis pelo sucesso que nós tivemos aqui, como também o desembargador que assinou ali, parte do responsável. Porque a gente acha que quando a gente tem gente competente para sentar numa mesa e fazer negociação, a gente consegue muitas coisas também nesse país. Então, o Messias e o Haddad estão de parabéns por isso, e o Paulo Teixeira que vai falar, porque é o ministro da Reforma Agrária. É isso. Obrigado. Bom, então, eu queria quebrar o protocolo, presidente, também e convidar o companheiro Fernando Haddad para estar comigo aqui agora. Vem cá, Fernando. Primeiro, saudar o nosso querido presidente Lula, saudar o querido companheiro Fernando Haddad, mas eu preciso dizer para vocês que qualquer acordo que a gente consegue construir em Brasília, seja no âmbito da reforma agrária, seja no atendimento às populações indígenas ou quilombolas, isso só se dá por uma única razão,
porque nós temos a decisão política do presidente Lula que nos inspira todos os dias, a fazer o bem. Nenhum ministro deste governo acorda querendo fazer mal a ninguém, acorda querendo fornecer cloroquina quando estamos na Covid-19. Nós acordamos com o único propósito: ajudar o presidente Lula a ajudar vocês. Não é isso, Haddad? Então eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante hoje. Foi um acordo judicial, 10.500 hectares. A fazenda brasileira, quando vocês chegaram aqui há 22 anos atrás, ela estava exatamente na mesma condição em que o presidente Lula encontrou o Brasil em 2022. Quando o presidente Lula assumiu em 2023, em janeiro, o Brasil estava totalmente degradado. E quando vocês chegaram aqui em 2003, esta área estava totalmente degradada. Mas a determinação do presidente Lula levou, com a mesma determinação que vocês tiveram há 22 anos atrás, a lutar para reconstruir o Brasil. E é isso que nós fazemos todos os dias, reconstruir o Brasil. A história da fazenda brasileira, que agora é de vocês, de papel passado, quando o presidente Lula assinou o decreto incluindo aqui o assentamento Maila Sabrina no Programa Nacional de Reforma Agrária, é o que o presidente Lula está fazendo com o Brasil desde que ele assumiu no terceiro mandato, reconstruindo, dando as condições para o povo trabalhar e resgatando a esperança desse povo. A Maila Sabrina sonhou o que nós estamos realizando aqui hoje. Por isso que todo o nosso esforço aqui é em homenagem a esta companheirinha que não está mais conosco, mas que plantou um sonho, plantou uma semente que nós estamos aqui colhendo hoje. Portanto, eu queria agradecer ao presidente Lula e agradecer a vocês, porque vocês nunca abandonaram o sonho e nunca abandonaram o nosso querido presidente Lula. Muito obrigado por isso. E eu preciso dizer para vocês, para finalizar, algo que é muito importante. Agora, com o papel passado, com a regularização da área, vocês vão ter condições de sonhar sonhos muito maiores. Nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de equipamentos, nós estamos falando de crédito, nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando de um outro patamar. Agora, coisas muito maiores e muito grandiosas que o ministro Paulo Teixeira vai anunciar logo mais. Haddad, obrigado, companheiro. Eu quero dizer para você que é um orgulho, é uma honra servir no governo do presidente Lula ao teu lado. Eu sei o que você passa, eu sei a tua luta e nós estamos juntos, companheiro. Um abraço, viu? Ouvimos o ministro de Estado, advogado-geral da União, Jorge Messias. E neste momento, ouviremos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom dia, MST. Bom dia, presidente. Bom dia, prefeito Ari. Bom dia, Roberto Baggi, em nome de quem eu cumprimento todos os nossos companheiros. Não tem como a gente não se emocionar. Eu estou um pouquinho emocionado demais até, porque eu lembrei muito do meu pai hoje. O meu pai era agricultor no Líbano e me falava muito do vínculo que ele tinha com a terra. Então eu sei o que vocês devem estar sentindo depois de 22 anos de luta, de saber que vocês vão poder ficar aqui, criar suas famílias aqui, prosperar aqui e alimentar o povo brasileiro a partir daqui. Parabéns para vocês, uma coisa muito linda, essa luta toda, ter terminado num ritual, numa celebração como a de hoje. Eu já dei muita aula para o MST, convidado pela direção do movimento, mas eu tive muito mais aula do que dei do MST, porque as pessoas precisam compreender o sentido da luta de vocês. Vocês são agentes transformadores desse país. Vocês lembram a todo momento, ao contrário do que dizem, que vocês conhecem a Constituição e querem fazer cumprir a Constituição. É exatamente o oposto do que tentam disseminar. Vocês, quando pedem para uma área improdutiva
e essa área era improdutiva, para que ela alimente a população, para que ela ofereça oportunidade de trabalho, vocês estão nos lembrando que existe uma Constituição que determina que a terra produza, que determina que a terra alimente, que determina que a terra acolha. É um ensinamento que a gente não pode desistir do Brasil, não pode desistir de desenvolver esse país, que essa potencialidade, essa natureza exuberante que Deus nos deu é para ser utilizada a favor de nós todos e em respeito a ela própria. Porque se a gente não respeitar a natureza, nós não vamos ter a natureza para nos alimentar. E o MST, muito antes de movimento ecológico, de movimento isso, movimento aquilo, estava pensando uma filosofia de vida, de equilíbrio, de harmonia entre as pessoas e das pessoas com a natureza. Isso muito antes da gente ter hoje os movimentos ambientalistas, os movimentos ecológicos, os movimentos de saúde humana, nos lembrando de como nós temos que nos portar com o nosso planeta, como nós temos que cuidar das nossas famílias, das nossas culturas, para preservar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a vida no nosso planeta. Então, vocês, depois de 22 anos, eu fico imaginando quanta gente chegou aqui criança e hoje é um adulto que pode hoje dormir sabendo que valeu a pena esse tempo todo acreditar que ia chegar o dia que ia estar na presidência da República um presidente com a sensibilidade do Lula. Servir ao governo do presidente Lula é sempre uma coisa interessante. Por mais que você sofra, com tanto que você é criticado, que você é isso, que você é aquilo, tem o dia de hoje para pagar todo o sofrimento e a gente celebrar a vida de vocês. Parabéns. Obrigado. Obrigado, ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nesta solenidade onde todos têm voz, o trabalhador sem terra, o empresário e as mulheres também, representando todas as mulheres do governo Lula, vamos ouvir a secretária de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. Bom dia, companheirada. É uma alegria muito grande estar no dia de hoje, outra vez aqui com vocês. No dia em que Mayla Sabrina vira assentamento. E vocês estão de posse desse lote. Parabéns pela luta, pela resistência e, sobretudo, pela esperança, Joselda, porque é na esperança que a gente constrói os caminhos para resolver os nossos problemas. Cumprimentar todo o dispositivo do palco que está aqui, nossa companheirada do MST, em nome da Joselda, do Baggio, que tem sido lideranças importantes, não só do ponto de vista estadual, mas nacional, os nossos deputados estaduais que estão aqui, deputados federais, nossos prefeitos, presidente Lula e nossos ministros, Paulo Teixeira, que é o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário, o Silvio Costa de Portos, que nos dá a honra de estar presente aqui, Messias e o Haddad, que foram fundamentais para que a gente pudesse tornar realidade esse sonho da Mayla Sabrina. Eu tive aqui, presidente, a última vez na campanha de 2022. Eu lembro que a gente reuniu algumas famílias e o pessoal estava muito apreensivo e preocupado se realmente o assentamento ia sair, porque tinha ordem de despejo, tinha uma pressão e as pessoas estavam temerosas. Mas elas estavam, sobretudo, esperançosas, né, Joselda? E nós dizíamos, a eleição do presidente Lula vai significar a realização desse assentamento. Sabe por que a gente dizia isso com convicção? Porque na história do Brasil foi o presidente Lula maior responsável pela reforma agrária que a gente fez na história. Foram 54 milhões de hectares de terra que o presidente Lula fez assentamento nos seus primeiros governos. E apesar da gente ter pego o INCRA, aliás, o MDA inexistente, o INCRA destruído, nós estamos levantando a política de desenvolvimento agrário no Brasil. E fico também muito feliz, presidente, porque essa companheirada aqui nunca baixou a cabeça. Naquele momento mais difícil nosso, no momento da vigília da sua prisão injusta e ilegal,
as pessoas aqui se revezavam para ir para Curitiba. No inverno, no frio, e estavam lá. Não deixaram a vigília e não deixaram de te dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque acreditavam no Senhor. Muito obrigada, gente, porque graças à força de vocês, nós estamos aqui outra vez e Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto. Muito obrigada. E também, presidente, para terminar, que é rapidinho aqui a mensagem que eu quero dizer, aqui o senhor teve 100% dos votos, o seu eleitorado está aqui. E esse pessoal, como disse Joselda, que vai lhe reconduzir de novo em 2026 para a gente continuar a esperança e o sonho do povo brasileiro numa vida melhor e mais justa. Viva Mayla Sabrina, viva a luta do MST! Ouvimos a ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. Agora com a palavra o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Bom, eu quero dar um bom dia a todas, um bom dia a todos. Bom dia. Eu tenho aqui muita gente para anunciar, mas eu quero que todos entendam esse momento. O presidente ainda tem um compromisso. O presidente tem um compromisso ainda em Santa Catarina, e é por isso que eu quero começar fazendo alguns cumprimentos. Primeiro, nós temos vários ministros aqui que vão lutar por vocês e que lutam diariamente por vocês. Nós temos o ministro Silvio Costa Filho, que está conosco. Temos o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Temos o ministro Márcio Macedo, um grande parceiro. Temos também o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Eu não sei se na história do Brasil um ministro da Fazenda já foi numa área de reforma agrária, e ele está aqui presente. Nós temos a ministra Márcia Lopes, que é paranaense e que agora é a ministra das Mulheres e que vai ajudar na luta das mulheres aqui. Nós temos a ministra Gleisi Hoffmann, que é a ministra de SRI, amiga de vocês aqui do Paraná e que está cuidando da política para o presidente da República. E o Enio Verri, que é o presidente da Itaipu Binacional, a maior produtora de energia, está aqui presente também. Eu quero aqui agradecer ao INCRA, porque o presidente do INCRA não pôde vir aqui, o César Aldrin, ele está gripado, com uma gripe que o médico pediu para ele não circular, para não expandir a gripe dele, mas está a Débora aqui, vice-presidente, respondendo pela presidência do INCRA. Quero agradecer todo o governo aqui presente, quero agradecer também o MST, nas pessoas do Bajo, da Joselda, da Séries, do Diego, que representam esse movimento que tanto luta por um Brasil de todas e todos. O ministro Fernando Haddad falou uma palavra muito importante. Hoje é um dia de celebrar. Ele e o Jorge Messias usaram essa palavra, celebrar. Por isso que eu quero agradecer a Deus por estar aqui e agradecer a vocês que lutaram 22 anos para manter essa luta e essa chama acesa. E agradecer essa pessoa que não só escreveu seu nome na história do país, mas que escreveu seu nome nos nossos corações, que chama Luiz Inácio Lula da Silva e que não deixa um brasileiro para trás e que quer que todo brasileiro tenha o melhor que se pode ter e que o Brasil já pode dar a todo mundo. Mayla Sabrina, uma menina de 3 anos que faleceu, e em torno da vida dela, aqui nós estamos construindo vidas, e certamente aquelas crianças de lá de trás, da ocupação,
são as crianças que estão na orquestra sinfônica mostrando que campo é cultura, que campo é educação, que campo é qualidade de vida e é desenvolvimento. E é por isso que hoje nós estamos aqui. O presidente Lula foi visitar a área. Foram apresentados para ele 160 tipos de alimentos diferentes, que são alimentos da cultura alimentar do nosso povo. E ali eu vi o caminho para tirar todos os brasileiros do mapa da fome e tirar também aqueles brasileiros que se alimentam mal para se alimentarem de alimentos saudáveis e agroecológicos sem veneno. Por isso, a reforma agrária é decisiva para a gente avançar na direção de ter soberania alimentar no nosso povo e um povo bem alimentado, de comida, mas de direitos. E é isso que representa o presidente Lula. Vocês resistiram. Eu fui lá na Polícia Federal e vocês falavam: bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Vocês acenderam uma chama no Brasil para acabar com aquela injustiça e botar o presidente Lula no seu lugar, na presidência da República do país, para cuidar do povo brasileiro, como ele faz de manhã, de tarde e de noite. E, presidente Lula, aqui a ideia é uma ideia perfeita. Do lado das casas, os quintais produtivos, que vocês dão um outro nome aqui. E do lado dos quintais produtivos, aquela produção maior, extensiva, cooperativada aqui. O Baggio falou agroecologia, o Baggio falou agroindústria, cooperativa e desenvolvimento e tecnologia, como foi dito aqui. Nós, primeiro, quero fazer outros agradecimentos que, se eu não fizesse, eu seria injusto. Eu quero fazer um agradecimento ao presidente do INCRA, César Aldrigues, na pessoa da Débora, mas quero fazer também um agradecimento a duas mulheres que foram decisivas nessa negociação e que estão aqui embaixo. Maria Rita Reis e Maíra Coraci Diniz, que fizeram a negociação e que economizaram 100 milhões para os cofres públicos para que nós tivéssemos sucesso aqui. Eu quero agradecer um juiz, porque ele é juiz de direito, ele é um desembargador, ele tira a dor das pessoas, que é o doutor Fernando Prazeres, que ajuda muito a não ter reintegração de posse e ter terra e dignidade para o nosso povo. E em nome dele agradeço também o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu quero agradecer a solidariedade. Primeiro, quem entrou na minha sala esbaforida, falando que tinha que desapropriar o Mayra Sabrina, foi a Gleisi Hoffmann. Ela foi quem primeiro entrou lá na sala pedindo para desapropriar o Mayra Sabrina. Depois o Baggio foi lá no Palácio aquele dia, pediram duas fazendas, a fazenda de Minas Gerais, Campo do Meio, e essa aqui. E o presidente Lula desapropriou as duas nesse período curto de tempo. E eu quero dizer que foram decisivas para que a gente tivesse aqui três pessoas. A primeira pessoa foi o ministro Jorge Messias. O ministro Jorge Messias e a Advocacia Geral da União tem terra no pé, terra na unha e seguem aquela máxima de que a cabeça da gente pensa onde o pé da gente pisa. E é por isso que quero te agradecer de coração a sua advocacia, todo o seu conhecimento a favor desse povo. E também nós entramos na sala esbaforidos, na sala
do ministro Fernando Haddad, que tinha uma reintegração de posse programada, e o ministro Fernando Haddad, em 10 minutos, foi talvez uma das menores audiências que eu fiz, ele também ajudou a viabilizar a compra do Maila Sabrina. E tudo isso só podia acontecer se tivesse como presidente do Brasil uma pessoa que está no coração da gente, que é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, e que nós temos apreço, carinho, consideração e amor. Eu quero falar sobre a reforma agrária. Nós já cadastramos 125 mil pessoas morando em acampamentos. E, durante o governo do presidente Lula, nós nos comprometemos a resolver 60 mil famílias no mínimo. Nesse mês de maio, fim de maio, a meta nossa desse ano é 30 mil famílias. Nós já terminamos maio com 15 mil famílias. Portanto, nós vamos cumprir a meta e esse não é o teto, esse é o piso do nosso trabalho. Nós nos comprometemos a incorporar na reforma agrária 326 mil famílias. No ano de 23, incorporamos 50 mil. No ano de 24, incorporamos 70 mil. Cumprir a nossa meta. E no ano de 25, vamos incorporar mais 100 mil. E vamos igualmente cumprir a meta de incorporação de famílias na reforma agrária. Não é terra somente. Terra e crédito para a produção de alimentos. E foi por isso que o presidente Lula autorizou para quem já tomou um Pronaf-A, tomar mais um Pronaf-A. E hoje aqui vocês poderão tomar um Pronaf-A que tem 40% de desconto e 5% de juros, que é juro de pai para filho. Também assistência técnica. Foi assinado aqui um grande convênio de assistência técnica, porque a agricultura é complexa, a agricultura requer tecnologia e precisa de assistência técnica. Mecanização. E todos sabem que o produtor sabe produzir, mas é difícil vender. E por isso que nós estamos conectando aqui com vocês o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para comprar comida saudável, para alimentar as nossas crianças no Brasil e as nossas populações vulneráveis. E queremos trazer tecnologia. Quero fazer um desafio, porque a sair daqui, presidente Lula, eu vou para o Pontal do Paranapanema. O pai do João Paulo, do MST, o Bill, está apaixonado. Por que ele está apaixonado? Porque ele começou um programa de melhoria genética das vacas do assentamento dele. E nós estamos levando, sabe o quê? Embrião. Porque se fosse inseminação, demoraria gerações para ter uma vaca forte. Com embrião, a vaca vale R$3.000, a bezerra já nasce valendo R$6.000, quando começa a dar leite já vale 13 a 15 mil reais. Se a vaca dava 5 litros, a filha vai dar 15, 20 litros, e nós queremos trazer tecnologia para a agricultura familiar, estufas, máquinas, celular, para que vocês continuem a viver no campo do Brasil. Mas eu quero terminar minha fala dando uma palavra final para vocês. Reforma agrária precisa de dinheiro. E nós ganhamos a presidência da República, mas temos minoria no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional se apropriou de parte do orçamento. Nós temos que libertar o orçamento para que ele volte para as políticas públicas, volte para a reforma agrária, volte para a saúde, volte para a educação, volte para as políticas públicas. E quero dizer uma outra coisa para vocês. Aqueles que destruíram o Brasil,
que não deram 1 metro de terra para o povo brasileiro, que estimularam armar o campo para matar trabalhador rural e que foi o recorde de mortes no campo. Esses que nada fizeram, eles querem voltar, eles querem anistia. Só quer anistia quem cometeu crimes, e quem cometeu crime tem que responder por eles, e por isso não pode ter mais anistia. E vocês e nós temos a obrigação de não deixá-los voltar mais e avançar nesse país num projeto que vai fazer com que nós possamos ter um desenvolvimento que nunca mais a gente volte para trás. E é por isso, presidente Lula, que eu votei no senhor em 89, votei no senhor em 94, votei no senhor em 98, votei no senhor em 2002, votei no senhor em 2006, votei na Dilma em 2010, votei na Dilma em 2014, votei no Haddad em 2018, votei no Lula em 2022, e eu vou perguntar para vocês, quem que é a sugestão para a presidência da República em 2026? Então eu obedeço vocês. Viva a reforma agrária! Um grande abraço a vocês. Muito obrigado. Obrigado, ministro Paulo Teixeira. Em tempo, a ministra de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleice Hoffmann, registra um agradecimento e parabeniza o diretor brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, por todo o apoio e recursos destinados para que momentos como esse pudessem acontecer. Queria deixar esse registro aqui, porque a Itaipu nos ajudou muito. Obrigada, Enio, obrigada pela sua presença e companheirismo. Neste momento, pedimos a atenção de todos ao palco, em especial ao nosso telão e às autoridades que se viram para acompanhar a exibição de um vídeo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Disse, me dá uma mudinha de qualquer coisa. Aí eu chego aqui para falar, esse ganho de fulano. Então, esse programa é para esse fim, né? Olha que história bonita. Essa família chega aqui junto com o Lula em 2003 e em 2025 Lula vem aqui entregar, oficializar o assentamento para essas mesmas famílias. Aqui nós trabalhamos com a agricultura familiar, né? Nós plantamos arroz, feijão, mandioca, batata doce, chuchu, a parte de hortaliça inteira, banana. Nós temos de tudo aqui um pouco. Sair, né, do espaço do acampamento e ir para um assentamento tem uma diferença, além da perspectiva, dos sonhos que nós teremos ali. É gratificante saber que eu vou dormir, vou poder deitar minha cabeça no travesseiro, vou saber que agora o pedaço de terra é meu, que ninguém vai tirar de mim. Porque nós temos certeza que ali vai ser definitivo, vai ter uma vida melhor. Iremos plantar um pé de fruta e aquele pé de fruta vai crescer, vão colher. O programa Terra da Gente é o programa que está dando a oportunidade de se fazer a reforma agrária. Ele vem assim como uma estratégia para impactar na vida dos brasileiros. Por quê? Porque hoje os brasileiros necessitam, né, do alimento. E onde que se produz o alimento? É nos espaços rurais, é na terra. E só consegue combater a fome por meio do acesso à terra e à produção de alimentos. Então hoje nós estamos aqui cheio de esperança, que é o assentamento para essas famílias que lutaram tanto. E não temos dúvida que daqui 10 anos essa comunidade vai estar num outro patamar de crescimento e desenvolvimento. Para quem mora na terra, ele não vê a terra como um produto, né? Uma mercadoria, vê a terra como um ato simbólico, porque é ali que você vai construir seus sonhos. E neste momento, o MST fará a entrega de cesta com alimentos produzidos nos assentamentos da reforma agrária ao presidente Lula.
A Bruna e a Séries entregando a cesta com alimentos produzidos nos assentamentos da reforma agrária. Um balaio com muito alimento. Mais alimento, mais reforma agrária. Já. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje é um dia, eu diria, de festa. E quando a gente está fazendo um dia de festa, a gente tem que agradecer a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, ajudaram a gente a fazer essa festa. Eu não costumo ler a nominata, porque tem o nome de muita gente, mas hoje eu acho que é muito importante a gente ler, porque a imprensa pelo menos vai registrar quem é que está participando dessa festa. Eu queria então começar cumprimentando os companheiros da direção nacional e estadual do MST, a Séries Radic, o Roberto Baggio, o José Damasceno de Oliveira, a Bruna Zimpel, a Antônia Keller, a Lidiane Evangelista, o Aldeniro Gomes da Silva, o Marco Antônio Carolino da Silva, o Sérgio Luiz de Oliveira, o Diego Moreira e a nossa querida Jocelda Ivone de Oliveira. Muito obrigado por vocês existirem e fazerem a luta que estão fazendo para garantir que as nossas crianças tenham um mundo melhor do que aquele que nós herdamos dos nossos pais. Parabéns à Direção Nacional do Sem Terra, parabéns à Direção Estadual do Sem Terra e parabéns aos companheiros da comunidade Malha Sabrina. Parabéns a todos vocês. Eu quero também cumprimentar os meus companheiros de governo, o ministro Paulo Teixeira, que já falou, Fernando Haddad, que já falou, Silvio Costa, que não falou, mas vai falar em Itajaí, porque nós vamos daqui a pouco para Itajaí, Santa Catarina e Navegantes, a Márcia Lopes, que deveria ter falado, porque aqui tem mais mulher do que homem, mas a Márcia Lopes é a nova ministra das Mulheres do meu governo, é uma companheira de Londrina. E para quem não sabe, ela é irmã do Gilberto Carvalho, o nosso querido companheiro Gilberto, de tantos e tantos anos de luta. Está aqui o nosso companheiro Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Está aqui também a nossa querida Gleice, que já falou. E eu quero cumprimentar o nosso querido procurador, tão homenageado aqui pelo Sem Terra. Obrigado por fazer com que a gente não perca confiança no Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigado, companheiros. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Enio, presidente de Itaipu, que pelo menos agora Itaipu, além de produzir energia, está ajudando a gente a fazer com que o povo também produza mais energia. E também quero cumprimentar os deputados federais, o Aliel Machado, o Tadeu Venere, o nosso querido Zeca Dirceu, a Lenir de Assis e o Elton Welter. Quero agradecer ao nosso querido prefeito, Ari Matos, prefeito de Ortigueira, e Hermes Santa Rosa, prefeito de Faxinal, por meio de quem cumprimento todos os prefeitos aqui presentes. Também quero cumprimentar a nossa querida Débora Mabel, presidente substituta do INCRA,
e cumprimentar todos os companheiros que estão aqui. A Marina Godoy, secretária adjunta do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quero cumprimentar a Loroana Santana, diretora-presidente do Instituto da Anaté. Quero cumprimentar o Luiz Gustavo Braz, vice-presidente de Agronegócio e Agricultura Familiar do Banco do Brasil. Os deputados estaduais, a nossa querida Ana Júlia, nosso querido Arilson Chiorato, a Luciana Rafaim e o professor José Lemos. Quero cumprimentar o Nilton Bezerra Guedes, superintendente do INCRA do Estado do Paraná, o Márcio Killer, presidente estadual do PT, da CUT do Paraná, a Rosana Gomes Guerra, beneficiária do Fomento Mulher, a Cristina Aparecida de Souza, beneficiária do Pronaf. Eu não ia entregar umas coisas aqui para essas mulheres, gente. Estava na minha agenda que eu ia entregar não sei o quê para essas mulheres. Cadê o Messias? As entregas que eu ia fazer aqui, você colocou no roteiro, o Lula vai entregar não sei o quê para tal mulher, vai entregar não sei o quê para tal mulher. As mulheres estão aqui, mas cadê o coisa que eu ia entregar? Não tem? Então não tem. Fernando Campané, e agradecer o nosso maestro aqui, Fernando Campané, parabéns. Que Deus queira que essa orquestra maravilhosa se transforme numa orquestra para fazer muito sucesso nesse país e encantar mentes e corações do povo brasileiro. Parabéns às crianças que participam dessa orquestra, companheiras e companheiros. Eu já avisei ao companheiro Bade, quero avisar os ministros, que nós temos um almoço aqui, mas possivelmente a gente não vai almoçar, porque outra vez nós estamos atrasados. Ontem eu terminei uma atividade no Nordeste, eu fui ontem a Paraíba, a Pernambuco, na divisa com o Ceará, e era para terminar 2 horas, 2h30, a gente estava falando ainda, então nós passamos o dia sem almoçar ontem. Nós fomos almoçar às 6 horas da tarde no avião. E agora, outra vez, não vai dar tempo para a gente almoçar. Nós já estamos com 1 hora de atraso. 1 hora de atraso. Eu não sei quanto tempo eu vou falar, porque vai depender de eu me controlar aqui para falar pouco ou muito. Então, nós vamos sair daqui, pegar o helicóptero e nós vamos para Itajaí. E navegante, ainda hoje em Santa Catarina, porque nós estamos nacionalizando o porto de Itajaí, que foi tentado privatizar pelo Bolsonaro. Nós estamos nacionalizando ele. E nós vamos a Navegantes também. Na verdade, vamos ter tudo em Jataí, anunciar mais 4 navios contratados pela Petrobras. Então, outra vez, a gente vai ter que almoçar no nosso avião. E a comida do avião nunca é tão boa quanto a comida caseira que o Sem Terra ia nos oferecer aqui, com aqueles produtos produzidos pelas mulheres, porque também os homens, eu já vi que quem trabalha produzindo comida aqui é as mulheres, porque vocês, ó, os homens, ó, sabe, inventa de trabalhar longe para não trabalhar. Mas, companheiros e companheiras, quando eu tomei posse, a primeira coisa que eu disse ao meu ministro Paulo Teixeira é de que um jeito da gente evitar morte no campo, violência no campo, seria a gente preparar uma prateleira de todas as terras disponibilizadas nesse país, seja terras em litígio com bancos, dívida pública, ou seja, terra da União que a gente tivesse, para que a gente pudesse ter uma prateleira de terra e com essa prateleira de terra a gente começar a ofertar terra em todos os estados do país, para não precisar ter uma guerra antes da gente ter a terra. E isso foi feito, demorou um pouco, porque o INCRA estava totalmente desorganizado. É importante que vocês saibam que quando nós votamos agora no governo, o governo que nós pegamos estava muito pior do que quando eu peguei em 2002 do Fernando Henrique Cardoso. Peguei um governo totalmente desestruturado. O INCRA não tinha metade dos funcionários que precisava para tocar a máquina. O IBAMA tinha 700 funcionários a menos do que tinha no meu governo em 2010. Ou seja, esse país foi quase que semi-destruído. E ao invés de pensar em ajudar o povo, se pensou em construir um gabinete do ódio para se contar mentira durante 4 anos de mandato. Foi isso que aconteceu no Brasil.
Só para você ter ideia, nós encontramos 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida sem terminar, que tinha começado no governo da Dilma. 87 mil. Nós encontramos quase 3 mil creches paralisadas há 8 anos. Eu estou inaugurando o conjunto habitacional que foi começado em 2013. Então esse país estava destruído. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele sabe como é que nós encontramos a Fazenda. Ele sabe como é que nós encontramos esse país administrada da forma mais irresponsável possível. E consertar isso leva tempo. Às vezes, para fazer uma obra nova, a gente gasta menos tempo do que a gente reformar uma coisa que está estragada, uma coisa velha. E vocês sabem porque vocês chegaram aqui. Bem, dito isso, companheiros e companheiras, eu ontem eu fui ao Nordeste inaugurar uma parte de uma obra que estava há 179 anos esperando. Uma obra que se pensou em fazer no Brasil em 1846, pelo imperador Dom Pedro II. Essa obra era a famosa transposição do São Francisco para levar água do São Francisco para 12 milhões de pessoas que moram no semiárido brasileiro. Vocês sabem que eu saí de Pernambuco em 1952 por causa da seca e fomos embora para não morrer de fome. E isso persistiu desde o Império. Não é uma coisa nova. O que se estranha é que demorou 179 anos para que a gente chegasse no governo e a gente lembrasse que ninguém pode viver sem água. E nós resolvemos fazer a transposição do São Francisco. Muita gente era contra. Vai tirar água do São Francisco, vai acabar com o São Francisco. O São Francisco é da Bahia, o São Francisco é de Minas Gerais, o São Francisco é do Sergipe, é de Alagoas. Não, a gente chegou à conclusão que o São Francisco é do Brasil. E se tem 12 milhões de pessoas que moram em lugares que não tem água, a gente tem obrigação de levar água para as pessoas, porque senão as pessoas todo ano saem para vir para São Paulo para trabalhar de pedreiro, ajudante de servente de pedreiro, e a gente não queria mais isso. A gente não queria que as pessoas saíssem procurando coisa para fazer na vida. A gente resolveu que a gente ia fazer a água. E posso dizer com orgulho para vocês, nós estamos fazendo possivelmente a mais importante obra hídrica do mundo. Possivelmente não tenha nada igual feito em nenhum país. Vamos levar água para 4 estados, e vamos fazer com que 12 milhões e meio de pessoas abram pelo menos uma vez na vida uma torneira para lavar uma louça, para tomar um banho, para dar água para o seu gado, para as suas vacas, para as suas cabritas, para as suas galinhas, sem precisar carregar um pote na cabeça como eu carreguei com 7 anos de idade. Vocês percebem que eu não tenho pescoço? Isso aqui é de carregar pote na cabeça desde pequeno para levar água suja para beber. Então nós resolvemos fazer a transposição e, se Deus e Nossa Senhora Aparecida ajudar, quando chegar no final do ano, nós vamos terminar levando água para o Rio Grande do Norte, para Pernambuco, para o Ceará e para Paraíba, para as pessoas nunca mais morrerem de sede nesse país e os animais não morrerem. E eu dizia lá que só era possível fazer uma obra daquela se o Brasil tivesse um presidente que já tivesse passado sede, que já tivesse passado fome. Se a pessoa não conhece, a pessoa não tem sentimento de necessidade. Você vai falar da transposição da água no Rio de Janeiro, o cara fala, aqui leva água, aqui tem Copacabana, aqui tem Ipanema. Você vai falar na Avenida Paulista em São Paulo, o cara fala, aqui que água, que negócio de água para pobre, pobre precisa d'água. Pobre, se tiver muito pobre, a gente vai buscar as meninas para trabalhar de empregada doméstica para nós aqui em São Paulo.
Ou a gente vai pegar o cara para ser servente de pedreiro, para construir viaduto, para construir prédio. Eles pensam que pobre só gosta de ser pedreiro. Não, pobre quer ser engenheiro, pobre quer ser médico, pobre quer ser o que quiser. Bem, por conta desse entusiasmo, eu atrasei 2 horas e saí sem almoçar. E aqui eu queria dizer para vocês o seguinte: nós temos a obrigação, é obrigação moral, obrigação ética e obrigação política, de ver o que a gente viu aqui e ter coragem de debater com aqueles que são contra o Movimento Sem Terra, aqueles que são contra a reforma agrária, aqueles que não conhecem o sacrifício e tentam vender a imagem de que vocês são invasores de terra. Na verdade, vocês são invasores de busca de dignidade, de busca de respeito, de busca de direito que vocês têm que ter. E é por isso que nós temos que trabalhar isso com muito carinho com vocês. E fazer aquilo que nós prometemos, Paulinho. Nós temos que fazer o que nós prometemos. Sabe, se não for possível, com a mesma verdade que a gente prometeu, a gente diz que não dá para fazer. Mas vamos dizer na cara que não dá para fazer, porque as pessoas também compreendem. Vocês sabem, porque vocês esperaram aqui há 22 anos aqui. A Joselda disse que aqui tem gente que nasceu aqui, que já casou aqui e que já tem filho aqui. Então, governador, é o seguinte, nós vamos fazer um esforço muito grande para entregar o compromisso firmado com vocês, mas não só com vocês. É que a verdade nua e crua é que quanto mais gente tiver produzindo no campo, quanto mais pequenos proprietários a gente tiver, quanto mais incentivo a gente der, quanto melhor produzir, melhor a qualidade do alimento, fica mais barato e todo mundo vive, porque não é possível o mundo ter 733 milhões de pessoas que não consomem, no mundo que produz mais alimentos do que o povo pode consumir. Como é que é possível? Não é possível, gente. Eu dizia de que a seca era um problema da natureza. A falta de comida por conta da seca era falta de vergonha na cara de quem governa um país, um estado ou uma cidade. Isso continua de pé, porque isso é a mais pura verdade. Eu estava dizendo para o companheiro, a Joselda estava me dizendo que às vezes ela vai no INCRA pedir alguma informação, Paulo, e muitas vezes as pessoas que atendem só falam assim: não posso fazer, não dá para fazer, porque a máquina pública, ela é preparada para dizer não. A primeira palavra é não. Chega uma pessoa qualquer para procurar uma informação, a primeira atitude é dizer não. Quando seria pelo menos mais decente dizer: eu vou procurar como fazer, eu vou tentar fazer, eu vou ver se eu dou um jeito. Mas a primeira é não. Se a pessoa desistir com o primeiro não, está ótimo. Mas se a pessoa insistir, alguém vai tentar dar um jeito. E esse não vale para todas as áreas públicas desse país, vale para as prefeituras, vale para o Estado. Ou seja, o pobre chega lá atrás de uma coisa: olha, eu queria saber tal coisa. Não. É sempre assim, é o não em primeiro lugar. Quando, na verdade, se todo mundo fizesse o mínimo de esforço de falar: olha, eu não sei, eu vou estudar, eu vou analisar, sabe? Seria muito mais fácil e muito mais respeitoso. E é isso, Paulinho, que eu quero que a gente faça no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ao invés da gente ter alguém para dizer não, alguém dizer: eu vou tentar encontrar uma solução. Se for fácil, eu faço. Se for difícil, eu faço. E se eu não puder fazer, eu peço desculpas a vocês. Porque aí as pessoas passam a respeitar mais as coisas que acontecem na nossa relação pessoal. A vinda aqui para dizer para vocês que está consolidada a comunidade Malha Sabrina. É comunidade, não é acampamento de assentamento, é comunidade. Logo, logo vai ser uma cidade. Sabe, porque vocês têm a cara de gente que sabe construir as coisas nesse país. Vocês têm
E eu queria que vocês soubessem. Nem estava vendo você aqui, Maneco. Eu devia saber que onde está o Rocha, o Maneco está atrás. Eu devia saber. Esses dois advogados que estão aqui, essas duas belezuras aqui, não sei se o procurador pode levantar e ver aqui, deve conhecer, porque deve ter estudado da Universidade Federal. Todo mundo aqui é da Universidade Federal, todos advogados. É que o Maneco e o Rocha foram os advogados que me acompanharam os 580 dias na cadeia. Todo santo dia eu recebia um de manhã e todo santo dia uma tarde. Um me levava a carta da Janja e o outro levava a minha carta para a Janja. Porque eu e a Janja escrevemos 580 cartas durante os 580 dias que eu fiquei preso. Ela me mandava a carta, eu recebia a carta dela de manhã e o Rocha levava a minha. Não, o Rocha levava a minha de manhã e o Maneco me trazia dela à tarde. Gente, você não tem noção do que é receber uma carta. Vocês já receberam carta de amor? Ô, gente do céu. O Haddad vale mais do que um presente. Eu ficava, eles sabem a ansiedade que eu ficava. O Maneco conversava comigo 2 minutos, eu falava, e minha carta? O dia que ele falava, hoje não tem carta, cara, eu entrava em depressão. A depressão passava porque no dia seguinte eu recebia 2. Aí foi uma maravilha. Eu nunca pensei na minha vida que fosse tão bom escrever carta. De noite você sozinho numa cela, Haddad, pensando na amada e você escrevendo para ela, sabe? E depois você ficar esperando que ela escrevesse para você. É uma coisa muito prazerosa. Eu estou falando isso, mas o sacana que era meu carcereiro está aqui também. Eu vi que meu carcereiro está aqui também. Eu vi ele aí, deve estar escondido aí. Porque também ficou 580 dias me perturbando lá, que era um cara da Polícia Federal. Eu contratei para trabalhar comigo. O Paulão era um carcereiro meu, negro, sabe? Simpático ao PT. Ele admirava uma vereadora do PT de Curitiba, ele me levava os papéis da vereadora. Aí, quando eu saí da cadeia, eu falei, vou contratar o meu carcereiro. Contratei, está lá trabalhando comigo. E o Chatalo também não foi trabalhar comigo porque estava no Peru, vivendo a boa vida da Polícia Federal no Peru. Bem, companheiros, eu estou muito feliz. Eu quero que vocês saibam o seguinte, eu estou com 79 anos de idade. Não parece que eu tenho 30 ou 40, mas estou com 79 anos de idade. Eu sou um homem muito agradecido a Deus, porque tudo o que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que tem o dedo de Deus. Eu tenho certeza. Porque saí da onde eu saí, para não morrer de fome com 7 anos de idade, e chegar onde eu cheguei, só pode ter a mão de Deus. Não é competência minha, não é inteligência minha, é uma coisa maior que eu, sinceramente, não consigo explicar. Mas o que me faz brigar é um compromisso que eu tenho. Eu não me conformo desse país ser tão grande, desse país ter tanta riqueza, desse país ter um povo tão justo e trabalhador e a gente viver, sabe, nessa desgraça todo dia para ver se a gente consegue tirar uma pessoa da rua, arrumar emprego para uma pessoa, assentar outra pessoa, levar outra pessoa no hospital. E nós entramos para consertar isso. Eu quero que vocês saibam que a minha vontade de brigar hoje é a mesma de quando eu tinha 50 anos de idade. Não mudou 1 milímetro a minha vontade de brigar. E por isso, eu quero dizer para vocês que nós vamos continuar viajando esse país, vamos tentar continuar fazendo as coisas que nós temos que fazer nesse país. E eu queria que vocês soubessem, eu só tenho um medo na minha vida. Na minha idade, a gente não tem mais medo de nada. A única coisa que eu tenho medo é de trair a confiança que vocês depositaram em mim durante toda a minha vida política. E não foi pouca confiança. Eu se tivesse acesso a todo o ouro do mundo,
Ainda assim eu não poderia pagar a gratidão que eu tenho a vocês pelo que vocês fizeram em Curitiba. Não teria como pagar, porque vocês não sabem o que a gente está preso. E durante 580 dias, com chuva ou com sol, com frio ou com calor, eu ouvia às 8 horas da manhã: bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, e boa noite, de domingo a domingo. Não tem nada que já tivesse acontecido no mundo. Não tem nada que já tivesse acontecido em outro lugar do mundo o que vocês fizeram na vigília para mim. Aquele reconhecimento de solidariedade. No dia que eu cheguei na cadeia, o dia que eu saí, não há dinheiro que pague. A única coisa que pode pagar é a minha retribuição a vocês, ao respeito, aos carinhos que vocês tiveram comigo, sendo respeitoso com vocês, leal com vocês e fazendo aquilo que vocês precisam para continuar andando de cabeça erguida no meu país. Eu quero, Baixo, que você, em nome da Direção Nacional do Sem Terra, essa minha gratidão não é pelo Sem Terra do Paraná, essa minha gratidão é pelo Sem Terra do Brasil, porque o que vocês fazem é apenas fazer com que nós somos do Sem Terra, nós que somos de outros estados, nós que somos de outras profissões, aprendam uma lição de vida. O que vocês fazem, a luta de vocês não tem nada de ilegal. A luta de vocês é para cumprir a Constituição, como disse o Haddad. A luta de vocês é, na verdade, a história da dignidade do povo desse país, representada pelo Movimento Sem Terra do Brasil. Por isso, parabéns, parabéns a vocês, parabéns à comunidade Malha Sabrina, parabéns, Joselda, um movimento que cria uma mulher como você. Você sabe quantos anos a gente leva para formar uma política da tua qualidade? Às vezes, muitos anos a gente não forma. E a Josélia disse, Haddad, que ela vai voltar a estudar. Você vai fazer o quê? Cooperativismo, gestão de... Ela quer aprender a fazer cooperativismo. Eu acho, gente, que essa é outra coisa importante, Josélia. Você sabe que no nosso governo é talvez o momento de maior investimento na educação brasileira. Quando nós criamos o ProUni, quando nós fortalecemos o FIES, quando nós resolvemos fazer os institutos federais, agora fazer a escola de tempo integral, fazer parceria para alfabetizar todas as crianças até o 2º ano de escola, fazer mais universidade, é porque a gente acha que todo cidadão, independentemente, sabe, do dinheiro que tenha, merece ter condições de estudar. E eu digo sempre, em todos os encontros que eu digo uma coisa: todo mundo precisa estudar. O homem, para ter uma bela profissão, sabe, aprender a produzir mais, aprender a trabalhar mais, aprender mais qualidade, aprender a cuidar da família, se ele tiver família, a cuidar dos filhos, se tiver filho. E a mulher por uma coisa mais nobre. A mulher precisa estudar por uma coisa mais nobre, Joselda. É uma coisa chamada independência. No mundo machista, em como acha que a mulher é obrigada a fazer tudo para ele. O cara vai tomar banho, amorzinho, traz uma cueca para mim, amorzinho, traz uma toalha para mim. O cara está vendo o jogo lá, o time dele está perdendo, amor, traz uma cerveja, amor, essa não está gelada, amor, prepara o almoço, amor. Sabe, é tudo assim, é como se a mulher fosse um pombo correio nesse mundo machista. E eu acho que quando as mulheres têm uma profissão, elas vão morar com alguém porque elas querem morar com alguém. Elas não vão morar atrás de um prato de comida, atrás do cara que paga aluguel. Ela vai morar com uma pessoa que ela gosta de morar, seja quem for. É por isso que estudar é uma coisa maravilhosa. E eu acho que todos vocês que puderem voltar a estudar, voltem a estudar. Todos vocês, voltem a estudar, porque se você se formar, quem sabe você haverá de trabalhar até com o presidente da República se formar. Sabe? É uma divindade de Deus
as pessoas estudar. Sobretudo as meninas, sabe? Para o homem é a mesma coisa, mas para a mulher é uma necessidade. Sabe, a violência contra a mulher cresceu muito nesse país. O feminicídio cresceu muito. Sabe, tem gente que está maluca, a sociedade está um pouco conturbada. Sabe? Então é o seguinte, gente, se vocês tiverem uma profissão e estiverem morando com uma pessoa e essa pessoa gritar com vocês, eu não sou obrigado a aguentar desaforo. Cara, fala baixo, fala baixo, fala baixo que eu não estou aqui de graça não. Quer ficar comigo, me respeite. Porque senão a gente não cria uma sociedade diferenciada. Então estude, Joselda, pelo amor de Deus, estude. E faça com que os sem terra estudem. Eu dou parabéns a você também pelo investimento em educação. E eu acho que é o seguinte, vocês são um exemplo de que o Brasil tem jeito. Vocês são um exemplo de que o Brasil tem jeito. Portanto, não tenham vergonha do que você faz. Tenham orgulho do que vocês fazem. Porque o que vocês fazem é motivo de orgulho. Gente, um abraço. Que Deus abençoe todos vocês. E que vocês possam realizar todos os sonhos agora. Que vocês viraram o dono de verdade da nossa querida comunidade Maila Sabrina. Um beijo no coração, gente. E até outro dia, se Deus quiser. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos e a todas que agora... Você acompanhou conosco ao vivo a participação do presidente Lula na cerimônia de entregas do programa Terra da Gente, no estado do Paraná. O governo federal criou o assentamento Maila Sabrina com a desapropriação da área de cerca de 10.500 hectares, localizada nos municípios paranaenses de Ortigueira e Faxinal. 450 famílias vão ser beneficiadas